relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita e um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Jesus fez as obras de seu Pai porque o Pai estava nele. Isto é porque as obras foram feitas. Por isso que eu citei São João 8. Porque o Pai estava no Filho. Amém? Ele era Deus encarnado. Vocês creem nisto? Aquele Deus, o Pai, o qual é o Pai de Jesus Cristo, o grande Espírito, habitou na plenitude de seu poder em Jesus Cristo, o qual foi o tabernáculo de Deus, feito carne, habitou sobre a terra, representando a palavra. Jesus era a palavra. A Bíblia diz assim, São João capítulo 1, está vendo? E a palavra era invisível. Agora ouçam bem, a palavra era invisível até que ela se tornou carne, e então a palavra se tornou visível. Agora, olhe isto aqui. Por quê? Qual é a razão? Ele disse, qual é a razão? Esta é a razão pela qual você não pode crer. Esta é a razão pela qual você volta e peca da maneira que peca. A razão pela qual você não pode aguentar de avivamento a outro. Se você deixasse essa fé intelectual descer através do seu cérebro até o coração, então se torna uma realidade com um novo nascimento. Então fique ali, ancorado eternamente. Deus te selou com o Espírito Santo e isso está confirmado eternamente. Afasta-se. A fé intelectual está bem. É só até aí aonde o cristão nominal vai. Ele ouve a palavra, crê nela, ele tem uma concepção mental dela. Está bem? Nós cremos. Mas notem, quando o homem vem às águas da separação, que é a palavra, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra. Cremos nisto. Deus quer que creiamos. Isto é parte disto. Mas é só até aí aonde ele vai. Ele jamais entra mais profundamente no companheirismo.
Então vem a palavra. O objetivo da palavra é que ela se torne visível, para que as pessoas possam ver. Agora, como nós falamos aqui, irmãos, não tem controvérsia. Sem controvérsia alguma. É o quê? É o mistério da piedade. Pode olhar. É visível. Quando eles têm por pai o diabo. São João capítulo 8. É visível, porque aquilo se manifesta. Você passa a ver as mesmas obras. Olha só. Vós tendes por pai o diabo. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Está vendo? Então, por que eles queriam matar Jesus? Por que eles chamavam Jesus de demônio? Por que perseguiam a Jesus? Então, quando você encontra, irmãos, um perseguidor da verdade, ele está manifestando quem é o pai dele. É claro. Da palavra. Lembre-se, igreja. Quando eu digo isto, eu estou dizendo, igreja, irmãos, que não podemos ouvir estes cultos somente de uma forma intelectual. Então, eu não estou aqui para fazer uma exposição teológica. Eu não estou aqui para expor uma denominação, não estou aqui para expor um ministério, para expor um grupo. Nós estamos aqui para ouvir a sua palavra. Cada um que está me ouvindo neste momento tem que ser apto, tem que ter uma percepção profética, como o profeta mesmo diz na mensagem, creio que é a revelação de Jesus Cristo. Como na era de Éfeso. E colocaram à prova aqueles que diziam ser apóstolos e não eram, e encontraram que eles eram mentirosos. Então você pode colocar um ministro à prova e descobrir que ele é mentiroso. Sim. Não tem, irmãos, não tem aonde fugir mais. Não tem. Estamos no fim, estamos no final. Aquele que tem que manifestar a sua cor vai manifestar. Estamos no fim. Por isso que essas palavras que eu estou dizendo nesta noite, fui inspirado a falar sobre isso, para que os nossos estudos não entrem de uma forma intelectual, mas que entre de uma forma, irmãos, igreja, família, a fazer com que a palavra se torne visível. Visível. Ele disse, a palavra estava invisível até que ela se tornou carne. E então a palavra se tornou visível. E através de seu sacrifício mortal no Calvário e sua ressurreição, posicionalmente colocou sua igreja naquele reino, que o mesmo Deus invisível pudesse vir para dentro da pessoa e fazer a palavra visível. A doçura, a temperança, a paciência, o amor. Você vê nítido na expressão, a delicadez, o respeito. Está visível, como em São João 8 estava visível que eles tinham por pai o diabo. Não é verdade? Não estava visível ali?
Jesus disse, não, o pai de vocês é o diabo. Por isso que vocês querem me matar. Por isso que vocês estão pegando em pedras. Por isso que vocês estão chamando de demônios. Por quê? Ele disse, porque o que eu estou falando aqui é a palavra. Por isso que eu fiz um fundamento sobre o mensageiro, sobre os profetas, sobre a mensagem que temos hoje, sobre o corpo da noiva. Lembra que eu citei para vocês esses dias, para os irmãos, que o profeta disse, eu citei aqui 2 vezes, vocês vão lembrar, que a respeito dos escândalos que haveria, né? A respeito dos fanatismos que haveria no final, né? Até mesmo nesta mensagem, né? Vamos dizer assim, nesse tempo final. O profeta fala isso, eu citei, e vou deixar aqui para vocês. Perguntas e respostas, número 1. Perguntas e respostas, número 1, parágrafo 301. Querido Deus, o profeta está orando. Querido Deus, tantas dessas perguntas aqui acerca das pessoas indo a Arizona. Ó, amado Deus, que essas amadas preciosas, elas escutarão a esta gravação. Está vendo? Ali fora. Que saibam que não sou um ditador ao dizer-lhes onde viver. Que é o que as pessoas pensam. Que o pastor é um ditador. Está vendo? O profeta dizer a mesma coisa aqui? As pessoas pensavam que o profeta também era um ditador. As pessoas diziam que o profeta odiava as mulheres. Paulo foi chamado odiador das mulheres. E o profeta disse que eles não pensam que eu sou um ditador ao dizer-lhes onde viver e o que fazer. E que entendam claramente, se eles amam aquela região, assim como amo, deixe-os estar ali, Pai. Porém, quando estão ensinando que o rapto deve vir dali, e só dali, está vendo só? Não, se eles querem mudar para lá, Senhor, tudo bem. Mas quando começa um ensinamento sobre alguma coisa, aí complicou. É o que você vê por aí. Não é questão, irmãos, somente... Não é questão somente, às vezes, até mesmo de um ponto de vista de alguma coisa. Mas é questão de um ensinamento doutrinário que começa a colocar as pessoas ou mais para frente ou mais para trás. Não sei se eu fui bem claro, né? Começa a colocar as pessoas ou para trás de você ou mais para frente. Então, o profeta diz que no reino de Deus somos todos iguais. Vamos dizer assim, né? Iguais num sentido. Nós estamos falando dos membros, né? Que cada membro tem a sua posição. Estamos falando de um corpo. Estamos todos no mesmo corpo. O reino de Deus. Somos um corpo. Agora, quando o ensinamento... Ele disse, porém, quando estão ensinando que o rapto deve vir dali e só dali, ou que devem estar comigo, um pobre pecador indigno e sujo, salvo pela graça,
tem que estar em volta de mim, Senhor. Quero estar perto de Paulo. Ele disse, eu sei que ele há de ir. E Pedro, e Tiago, e João, eles estão sepultados em algum lugar na Palestina. Eu sei que irei com eles. Se tu tens meu nome neste livro, desde a fundação do mundo, tenho que estar ali. Vocês estão vendo só? Tenho de estar ali. E rogo, Deus, que cada um deles esteja, Senhor. Ajuda-me a reunir a todos outra vez aqui, em algum lugar onde eles possam. Eles querem ouvir a mensagem destes grandes professores, como o irmão Neville, o irmão Keps, e todos esses outros irmãos aqui, Júnior e Rudel e JT, e todos eles, o irmão Collins, o irmão Billy, o irmão Palmer, e Deus, rogo que tu verdadeiramente conceda isto a estes. Rogo por misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim. Ajuda-me. Me ponho nervoso, Pai. Rogo que tu me ajudes. Eu não quero selar minha vida. Todo o meu trabalho estaria aqui fora, veja bem, para que um certo fanático dirija algum grupo ou culto para o deserto em algum lugar. Um fanático. Então, veja bem que o que ele está dizendo, um fanático usando o nome dele, o nome de William Branham, o nome de mensagem, como outros usam, eles usavam, irmãos, como nas eras da igreja, né? O profeta disse que no nome da igreja, eles matavam os cristãos, citando as Escrituras. Citando as Escrituras. Lembra lá, esse que é Agostinho de Hipona, nas eras? Citando que tinha que forçá-los, como Paulo forçou e tudo, e etc. Vocês sabem. Ele está dizendo um certo fanático. Não permitas que meu nome desça desse modo. Está vendo, irmãos? Vocês estão olhando? Não permita que meu nome desça desse modo. Senhor, tenho combatido duro contra isto. Sou sincero quanto possa ser. Pessoas que realmente, irmãos, coloca o profeta em um lugar que não é para ser colocado. Por isso que eu disse, nem muito para frente, nem para trás. Deu um centro, né? E uns que colocam ele lá atrás. Quando eu citei, nem quero falar dele, nem quero citar ele, e ele é um homem assim, isso e aquilo. E tem outro que já coloca lá na frente. Nós queremos colocar no lugar onde deve ser colocado, irmãos. Temos que ter esse equilíbrio. Orar a Deus que Ele dê isso para nós. Por isso que receber um profeta na qualidade de um profeta. Você crê num pastor na qualidade de um ministro, de um pastor. Não um ditador. Só porque te orienta onde o que você deve fazer. Dá um conselho, um trabalho, um casamento, uma orientação, as famílias. Aí ele vem e disse, sou sincero quanto possa ser, Deus. Não permita que suceda. Ajuda-me de alguma forma. Não sei o que fazer. Dependo apenas de ti, mas ajuda-me. Farei qualquer coisa que tu me digas que faça. Sou teu servo, estes são teus filhos, Senhor. Aí ele vai dizer, a maioria dessas pessoas que estão aqui, Senhor, 90%, 99%, ele disse, Senhor, efetivamente é sólida. Pessoas sólidas. Então, a gente encontra pessoas sólidas. Pode, irmãos, ouvir o que quiser lá fora, são pessoas sólidas no Evangelho, na palavra. São pessoas sólidas. Eles creem, conhecem, entendem. Eles sabem que não sou eu, porém sei
que estas coisas têm que surgir a todo avivamento. E este não é imune a isso. Portanto, rogo que tu nos ajude agora. Você entendeu o que ele disse? Todo avivamento. Esses fanatismos, escândalos, tem que seguir. Mas há pessoas sólidas, pessoas que entendem, firmes, coerentes, que conhecem a história, os fatos, que vê manifestado. Que palavra tremenda hoje para nós, né? Às vezes nós não vamos nem entrar nas trombetas, não vamos nem entrar ali na leitura, mas para que isso, igreja? Para que isso, irmãos? Para que vai ficar gravado isso? Para que nós estamos aqui? Exatamente por esse fato, para que a palavra não seja somente no intelectual, mas que ela possa ir para o coração. Para que Deus possa selar isto. Você ouve a palavra. Nós cremos nisto. Ele diz, mas é só até aí que as pessoas vão, irmãos. Os jovens, os pais, as mães, os casais, escuta. Então, esse culto aqui deve realmente estremecer, como já tem vindo estremecendo. Não é só dizer assim, ó, mas que culto, hein? Que palavra, hein? Que? Ela não entra lá, como disse o profeta aqui, mais profundamente. Ele apenas passa pela água da separação e quando ele vem a esta parte, ele encontra uma concepção mental. Sim, eu creio. Ele pensa com sua mente, levanta sua mão, aceita, e dali a 20 dias, ele está de volta na mesma podridão que estava no princípio. Porque nunca foi mais longe do que sua cabeça. Nunca foi mais longe do que sua cabeça. Então, você tem que ouvir e procurar fazer com que aquele ensinamento, aquela palavra, tem que se fazer visível. O objetivo, então, de olharmos que Israel está lá como a figueira, é olharmos as profecias, olharmos as promessas para nós, olharmos para o dia que estamos vivendo, e o que tem para nós hoje, e o que tem para mim hoje, o que tem para a minha família hoje. Uma igreja, posicionalmente, aonde o Deus invisível pode vir para dentro da pessoa e fazer a palavra visível. Olha que coisa, eu desejo que minha igreja possa ter isto. Se vocês pudessem ver isso, amigo, um Deus invisível fazer-se visível. Então, olhe para o seu irmão, para a sua irmã, olhe para quem você pode olhar nesta hora e ver se você pode ver Deus visível ali. Se Deus faria estas coisas que você está fazendo. Se Deus faria isso. Se os homens de Deus, cheios do Espírito Santo, teria a mesma atitude. Então, você vê, alguns bons e grandes ministros daqui do sul tomaram um avião e foram me ver. Isto foi algum tempo atrás. E eles disseram, irmão Branham, eu estive lendo um de seus sermões impressos.
E ele disse: há apenas uma coisa que eu quero resolver com você. Ele disse: tudo bem, o que é que você tem que me resolver comigo? Ele disse: como você pode fazer qualquer coisa mais além de crer? Crer, somente crer no sentido de pode viver qualquer tipo de vida, né? Deus só quer o coração. Aí ele disse: Abraão foi o pai da promessa. Ele creu em Deus, isso que foi imputado como justiça. Não precisa fazer obra nenhuma. O que mais Abraão podia fazer além de crer? Eu disse: está certo, Senhor, está certo. Isso é tudo que ele podia fazer. Mas Deus lhe deu o selo da circuncisão. Efésios 4:30. Como uma confirmação de sua fé. Se você se levantar e confessar a Cristo e dizer que você crê nele com fé intelectual, Deus não te deu o Espírito Santo ainda. Ele não tem confirmado sua fé ainda. Amém? Esta é a confirmação. É o Espírito Santo. Você crê, Deus a confirma com o Espírito Santo. Então você crê com a sua cabeça, Deus coloca isto em seu coração através de um nascimento. Amém? É como que um pouco fora de moda, mas, irmão, tem me mantido todos estes anos. Eu tenho estado frente a frente com a morte. Eu estou pronto para confiar nela. Nesse nascimento, nesta confirmação, neste selo. E se foi bom o suficiente para mim, se foi bom o suficiente para Paulo, se foi bom o suficiente para Silas, se foi bom o suficiente para os jovens hebreus, ela o fará passar adiante também, se você apenas crer. Agora veja. Tem um compartimento que precisamos ir, mais adentro. Aí você vai entender que o profeta disse por quê. Que ele disse que você pode viver, você vive, melhor dizendo, aqui nesta terra. Ele disse: nenhum de vocês precisam viver num lugar com mais de 3 cômodos. Com mais de 3 cômodos. Que é a sala, a cozinha e o quarto. Ele disse: o primeiro, a cozinha, o próximo, a sala de estar, o próximo, o quarto. Você pode ter 3 ou 4 quartos, ou 2 salas de estar, ou algo assim, mas realmente são apenas cômodos extras. Aí ele disse: você entra primeiro na cozinha. A cozinha é onde você come. Depois que você come, é como na igreja, ele disse. É como na igreja. É como na igreja. Você se assenta-se no banco e ouve a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, depois que você come da palavra, você entra na sala de estar. Você entra na sala de estar, que é no companheirismo com o resto da igreja. Então, depois, vem o lugar secreto, que é o quarto. O quarto. Aonde você entra e ajoelha-se, aonde você, como muitas de mães, faziam muito tempo atrás, entravam ali e oravam por seus filhos quando eles estavam fora à noite. Então ele começa a dizer, tem um lugar que você entra, chamado quartinho, Então, quando você entra ali, você entra num lugar mais profundo. Agora, com isto, irmãos, com esta palavra nesta noite, então nós podemos, irmãos, meditar o porquê saber destas coisas.
Cremos, cremos. Mas Deus vem com um selo, fazendo aquilo manifesto. O Deus invisível se tornando visível. Come a palavra, entra em companheirismo e entra mais profundo um pouco, para que lá dentro do quarto, sabe o quarto? Quem, né, vai mais profundamente no quarto? A esposa? A intimidade? Aonde gera os filhos? É isso que ele está falando. Onde você vai ter um novo nascimento. Amém? Que nesta noite, irmãos, então, não deixe escapar isto. Não perca isto. Tudo que nós já falamos, tudo que nós já meditamos, nesta noite, nós vamos fechar a Bíblia, vamos orar. Mas o ponto-chave desta pequena meditação, desta palavra hoje. Vamos meditar na festa das trombetas, vamos falar da expiação, podemos falar da festa dos tabernáculos, podemos falar sobre milênio, podemos falar sobre a Nova Jerusalém, podemos falar sobre várias coisas. Mas que isso não seja intelectual. E como saber se isso está sendo intelectual? Como saber? Quando você não vê isso visível, você não pode apalpar. Acho que foi um dos discípulos que disse que apalpou. Quando isso não se torna realidade. Quando acaba-se o culto, como disse o profeta, daqui 20 dias você está na podridão novamente. Você já está envolvido. Quantos cultos é pregado? Quanto é falado sobre o que está acontecendo nesses últimos dias? Seja sincero nessa hora, irmão e irmã. Veja a hora que nós estamos vivendo. Seja sincero, seja sincera. Por isso que você vê pessoas parando, pessoas se desviando, até mesmo irmãs, jovens, casais, pessoas mentindo, pessoas, inflamando. Mas tem aqueles que são sólidos. Você vê ele ali, você vê ela ali, você vê ele aonde for, no mercado, na escola, no trabalho, aonde for. Você pode ver esse mistério da piedade. Cristo em vós, esperança da glória. Senhor, nosso Deus, que a tua palavra nesta noite que foi falada possa entrar neste compartimento mais profundo, Senhor. Que possamos agora, Pai, alimentamos. Possamos ter o companheirismo, mas queremos ir mais profundo. E esse Deus visível, Senhor, visível, como a arca. A arca foi uma palavra do Senhor que estava no invisível. Que Noé, conforme ia construindo, aquilo ia tomando forma. Aquela foi a pregação de Noé. Trazer forma a uma palavra invisível. Tirando ela do invisível e trazendo para o visível. Então hoje, essa noiva do Senhor Jesus Cristo está visível na terra, através dos membros. Estão vivendo aí pessoas sólidas, Pai. Então eu oro neste momento, Senhor, que Teu Espírito Santo possa passar. Nesta hora, famílias, irmãos, irmãs, que aquele que não tem essa experiência ainda, aquele ainda que só tem a mensagem no intelecto, só está na cabeça, que o Senhor possa descer ao coração e que Ele mude nesta hora, Senhor, nesta noite,
tenha uma visita do Espírito Santo em sua vida, em nossas vidas, Pai. É a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.